Mas conselho de amigo, não se empolgue, porque domingo é que vamos ver realmente como está o time do Flamengo. E o que eu espero que vai ser um grande jogo e acho que o Flamengo tem tudo para repetir. Fala, torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do Mengão. Flamengo que joga no próximo domingo contra o Fluminense, Fla-Flu no Maracanã. Vamos ver aqui o João Guilherme projetando esse jogo, essa partida. Tem também um pequeno trecho do pessoal da ESPN Brasil falando desse jogo. Felipe Melo, né, que na chegada aqui no Brasil, ontem o Fluminense perdeu para a LDU, o Felipe Melo que reclamou, né, falando do calendário desse jogo de domingo, né, contra o Flamengo. Vamos ver aqui o pessoal falando desse clássico, né, desse jogo de domingo. Aproveitar aqui e já deixar os créditos à ESPN e também ao canal do João Guilherme, link na descrição. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Domingo, 4 da tarde, Maracanã, um jogo entre os dois melhores times do Campeonato Carioca até agora, as duas melhores campanhas. Quem vencer dá um passo enorme para ser o campeão da Taça Guanabara, além de toda uma rivalidade histórica que é uma das maiores do futebol. E o jogo de hoje, ele terá influência no Fla-Flu do próximo domingo. Já começamos pelo seguinte ponto. O Fluminense vai retornar para o Brasil, vai chegar aqui na sexta, sábado treina e domingo já tem jogo com o Flamengo. Então, obviamente, que o Flamengo terá uma vantagem no aspecto físico nesse jogo. O Flamengo jogou terça com Boa Vista e está se preparando todos esses dias para o grande Fla-Flu de domingo. O Fluminense vai chegar, o Marcelo, não sabemos ainda exatamente o que ele tem, mas provavelmente o Marcelo não jogará, deve ser preservado para a Recopa Sul-Americana ou deve ficar ainda um pouco mais tempo fora. Marcelo tem sofrido com muitas lesões. Será que o Felipe Melo vai jogar? Ele saiu antes do final do jogo. É possível que atue. O Cano é provável que jogue. O John Kennedy não foi para lá, porque o John Kennedy ele não jogou porque ele foi expulso na final da Libertadores contra o Boca Juniors. É provável que o John Kennedy atue. Então aí é que você vê que o Fluminense tem um bom elenco. O Fluminense provavelmente vai ter o Renato Augusto, o Douglas Costa desde o início, o John Kennedy, o Cano deve jogar até pela característica dele, o André deve jogar porque é um cara muito forte, mas é bem provável que o Fluminense tenha aí uma mexida no elenco e ele tem elenco hoje para isso, pensando no jogo da próxima quinta-feira e montando uma equipe capaz de encarar o Flamengo. Aliás, falando nisso, entrando aí no assunto com a nação rubro-negra, alô, torcida do Flamengo, eu gostaria de dizer uma coisa. A torcida do Mengão está empolgada neste ano de 2024, com o início do trabalho do Tite. Até pouco tempo existia uma crítica e no momento há uma euforia, principalmente após a vitória obtida diante do Boa Vista, que realmente o Flamengo fez a sua melhor partida do ano. Mas eu gostaria de colocar o seguinte ponto. O Flamengo até agora jogou partidas pelo Campeonato Carioca, teve 2 clássicos contra Vasco da Gama e Botafogo. O jogo de domingo, Fla-Flu, é o jogo mais difícil e complicado para o Flamengo até o momento nesta temporada de 2024. Então, domingo, nós vamos começar a ter uma noção, uma medição do nível que está essa equipe do Tite. Porque é o seguinte, o Fluminense é um time melhor do que o Vasco e melhor do que o Botafogo. Não há a menor dúvida disso. O Fluminense é um dos melhores times do Brasil hoje. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores da América e o Fluminense, como eu já citei anteriormente, melhorou o seu elenco, mesmo perdendo o Nino, mas ele fez contratações que deram mais opções ao Fernando Diniz. Então, o Fluminense tem um grande time e tem um elenco melhor do que o do ano passado. É um time com uma média de idade elevada? É. Porém, é um time de extremo talento. E outro detalhe, a rivalidade muda esses jogos.
Fluminense e Flamengo, quando entram em campo para se enfrentar, eles se transformam. São jogos diferentes, são campeonatos à parte. Então, domingo, 4 da tarde no Maracanã, na minha avaliação, será o primeiro grande teste do Flamengo do Tite. Estou vendo muita gente empolgada, porque o Flamengo não está levando gols. Isso é um mérito, realmente, porque quem gosta de desmerecer fala o seguinte: mas está jogando contra ninguém. Campeonato estadual é fraco, campeonato carioca é fraco. Perfeitamente. E aí eu faço a seguinte pergunta: quantos times jogando campeonatos estaduais no Brasil estão há 8 jogos sem levar gol? Vai ser difícil responder essa. E esse é um mérito, indiscutivelmente, do time do Tite. E quem acompanha o trabalho do Tite há muito tempo sabe que essa é uma das marcas das equipes do Tite. São equipes muito fortes defensivamente, equipes muito equilibradas, que levam poucos gols e que são muito eficientes, que vencem os jogos muitas vezes por 1-0, 2-0, mas vencem os jogos. Então os times do Tite são times assim, times equilibrados, times competitivos. E agora ele tem em mãos um elenco com muita qualidade técnica. E ele está descobrindo dentro desse elenco jogadores jovens que podem se tornar ótimas opções. O maior exemplo no momento é o Igor Jesus. Então, nação rubro-negra, parabéns pelo momento do Flamengo. Grande vitória contra o Boa Vista, mas conselho de amigo: não se empolgue, porque domingo é que vamos ver realmente como está o time do Flamengo. E o que eu espero, que vai ser um grande jogo, e acho que o Flamengo tem tudo para repetir uma grande atuação. Porque o Flamengo está formando um grande time. O De La Cruz está cada vez mais adaptado e se encaixando numa posição ali no meio-campo como um segundo jogador. O Luiz Araújo está muito bem lá pelo setor direito. O Vinha chegou e já deixou uma boa impressão. O Igor Jesus está mostrando serviço e muita qualidade. O Flamengo tem um elenco com muitas opções e tem tudo para dar certo com o Tite e se tornar realmente um time competitivo e candidato aos títulos na temporada. Mas desculpem ser repetitivo. Domingo é o primeiro grande jogo e teste do Flamengo na temporada. O Flamengo enfrentará no domingo um time que entra na relação daqueles que vão disputar com ele os principais títulos da temporada. O Fluminense, junto com o Flamengo, é o favorito para ganhar o Campeonato Carioca? É. Então, o Fluminense se colocou numa posição de ser um time que vai disputar os principais títulos, assim como o Flamengo. E domingo, por isso eu estou dizendo, é um jogo muito interessante que nós vamos poder medir esse nível de atuação da equipe do Tite, a evolução da equipe do Tite. E aí, se o Flamengo vencer, jogando um grande futebol, como jogou contra o Boa Vista, eu acho pertinente. Mas já estão projetando, mas não é LDU, não. Contra é agora. Flamengo? Felipe Melo. Pode falar, de novo. no domingo, é isso? Felipe Melo de novo, olha lá. Desembarcou o Fluminense. Falei, será que o pessoal já baixou a poeira um pouquinho e tal? O Felipe Melo foi lá. Ninguém fala absolutamente nada. Agora não é só arbitragem, é o calendário. Foi só um joguinho na altitude, 6 horas de voo. O jogo de domingo às 4 da tarde. Penso que se fosse o contrário, não teria jogo. O que ele está querendo dizer com isso? Que se fosse o Flamengo, não ia ter o jogo. Cabe até discussão sobre isso. Será que fariam isso com outras equipes ou é só com o Fluminense? Me lembrou aqui o Marcel, antes do programa começar, nosso editor-chefe. Pelé está numa fase maravilhosa. Chita Verde tá voando pra caramba. Voltou com tudo. Exatamente. E ele me lembrou o seguinte: William, ano passado, entre os jogos da Recopa, que o Flamengo jogou contra o Del Valle, mesmo jogo. Inclusive, Del Valle é qual país mesmo? Mesmo país, não é isso? Tem uma altitude? Ok. O Flamengo jogou contra o Del Valle os 2 jogos e no meio dos 2 jogos tinha o Botafogo, clássico também, no fim de semana. Então,
Sobre isso, sobre este ponto, se fosse com os outros, seria diferente, aí não pode falar, porque já tem um exemplo recente. Sobre a loucura de você ter um Fla-Flu, porque é o seguinte, a gente tem o campeonato estadual e a frase que mais se fala por aqui, inclusive eu sou um desses caras que mais fala isso aqui, os clássicos são maiores que esses campeonatos, que todos os estaduais. Vai ter um Grenal agora no final de semana, o Grenal é muito maior que o Campeonato Gaúcho. Vai ter os clássicos cariocas, agora Fla-Flu. O Fla-Flu é maior do que esse Campeonato Carioca, tá? Atlético e Cruzeiro, enfim, todos. Aí na hora que você tem um filé, né? Clássico. Você fica lá no osso. Aí vem o filé. Na hora do filé, você coloca o filé no calendário, porque é o seguinte, o Fluminense, ele não conquistou o direito de disputar a Recopa semana passada. Isso aí foi em final de novembro. Novembro, começo de novembro do ano passado. 4 de novembro. Começo de novembro do ano passado. Eu não sei se já estava pronto o calendário do Carioca, acho meio difícil, bom, enfim. Mas você tem tempo para... Opa, mas vai ter um Fla-Flu aqui, putz, mas... Mesma coisa que tivesse sido ano passado para o Flamengo. Ó, mas vai ter um clássico aqui, clássico, galera, lota estádio e tal, não sei o quê. Vamos valorizar? Vamos tirar dessa semana aqui, até para que o Fluminense possa jogar com o time titular. Fluminense, que fosse Flamengo, Botafogo, Vasco, quem quiser. Possa jogar com o time e valorizar o espetáculo e valorizar o próprio campeonato. É um Fla-Flu, times completos, brincadeira, hein? Jogaço, times completos e tal, torcida, Maracanã lotado, um espetáculo. Mas não, tá ali no meio da Recopa, o que vai fazer o Fluminense? Você acha que o Fluminense vai jogar com o time principal? Tudo bem, é o Flamengo, é clássico e tal, é a briga ali pelo primeiro lugar, mas você acha que realmente isso pesa mais do que se resguardar? Esse jogo praticamente define o campeão na Taça Guanabara, né? Mas o que vale mais? De repente, sou campeão da Taça Guanabara. O Fluminense vai se classificar para a próxima fase já. Pro Fluminense ou se resguardar para quinta-feira. Eu tô ouvindo, sério, tô ouvindo muitos torcedores do Fluminense. A pergunta é a seguinte, se tiver que escolher entre ser campeão da Recopa em cima da LDU agora, ou ser tricampeão carioca em cima do Flamengo, muitos tricolores, todos que eu ouvi, todos falaram a Recopa contra a LDU. Olha o valor que histórico, é um título inédito, é um título internacional, é contra a LDU que através e eles, lógico que tem muito de brincadeira. Flamengo a gente ganha toda hora, ganhar Fla-Flu é normal, se o tricolor brinca com isso. Já ganhamos os últimos 2 anos, somos bicampeões, se ganhar é mais um só, mais uma vitória sobre o Flamengo. Ganhar a Recopa da LDU é meio que virou questão de honra pro Fluminense, entendeu? O jogo... Não, eu entendo, tá certo. Mas o jogo, falam que o jogo é jogado, obviamente, mas ele é falado também. É pescado. E ele é falado também, porque é o seguinte... Nossa, quando você... Não, porque quando você faz uma declaração dessa, William, onde que eu quero chegar? Se você no desembarque valoriza e tenta virar a página, você já se posicionou ontem da arbitragem, e você fala o seguinte, que é a verdade, eu não tô desviando o assunto, falando a verdade, vamos jogar contra o Flamengo de igual para igual para valorizar o nosso elenco. O Fluminense vai jogar com o John Kennedy, que não jogou, porque o John Kennedy vai jogar, tá lá fora. Você tem o Renato, que vai ser aproveitado. Douglas Costa. Alexander. Então, você tem a volta dos meninos da... Então, você tem um olhar, William, que você pode dirigir o jogo. Só que não pode jogar essa pressão de toda hora você... ter que jogar e aí a arbitragem, o calendário. Então o Fluminense tem que... Você acha perseguido agora, no F90? Já que fizeram barulho, deixa eu só mandar um abraço para... Aí, galera, um trecho para vocês do pessoal da ESPN, o Felipe Melo reclamando, né, da questão do jogo ali de domingo por conta do calendário. E também o João Guilherme falando desse clássico Fla-Flu no domingo no Maracanã. Tem tudo para ser um grande jogo, concordo com o João Guilherme. Será o primeiro grande teste do Flamengo nessa temporada de 2024, primeiro teste, né, para esse Flamengo do Tite, até porque já jogou um clássico contra o Vasco e contra o Botafogo, mas com times, né, bem inferior ao do Fluminense, e Flamengo e Fluminense é que vem brigando, né, pelos títulos estaduais aí do Rio de Janeiro, né, que vem brigando, disputando, né, todos os anos aí as finais, então tem tudo para ser um jogaço. O Flamengo chega muito forte para essa partida. O Fluminense provavelmente vai poupar, o Diniz, né, vai poupar alguns titulares, até porque está em desvantagem na final da Recopa Sul-Americana. O Flamengo vai com força máxima, força total, em busca da vitória e conquistando a vitória contra o Fluminense. Já conquista o título da Taça Guanabara, então tem tudo para ser um grande jogo no domingo lá no Maracanã. O Mengão vai com tudo em busca de mais uma vitória. Tem tudo para ser um jogaço, assim como tem sido, né? Fla-Flu é sempre um grande jogo, o torcedor já está na expectativa. O Fluminense, por conta da final, né,
do jogo da volta na final da Recopa, provavelmente vai poupar titulares. Flamengo vai com força máxima, força total e aguardar nesse jogo de logo mais no próximo domingo. Aproveita e já deixa seu palpite nos comentários, torcedor do Flamengo que está confiante, acreditando na vitória. Deixa aquele like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.